Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é a guerra. Há uma frase que diz o seguinte: se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa frase é de Sun Tzu, o escritor de A Arte da Guerra. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos possuíam uma força bélica imensa e um poder aéreo infinitamente maior do que o do Vietnã do Norte. Porém, as tropas americanas não conheciam o inimigo e, além disso, o subestimaram. Enquanto os Estados Unidos investiam em ataques diretos, os Vietcongs se escondiam embaixo dos narizes dos soldados norte-americanos. Utilizaram inúmeros espiões e ainda descobriram como fazer o próprio povo norte-americano desacreditar na guerra. Enquanto os Vietcongs lutavam com todas as suas forças, os soldados americanos não queriam estar lá. O povo americano também, aos poucos, passou a desejar que eles voltassem e que a guerra acabasse. O princípio de Sun Tzu e a Guerra do Vietnã ilustram a importância de não subestimar contra quem guerreamos. É preciso conhecer o inimigo de forma correta para combatê-lo e vencê-lo. Em Efésios, no capítulo 6, nos versos de 10 a 12, Paulo registra: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sim, queridos, nós cristãos vivemos uma guerra, mas ela não é contra os homens. Ela é contra o diabo, contra forças espirituais que se levantam contra nós. E nós precisamos aprender, tanto com a Guerra do Vietnã, quanto com o escritor de A Arte da Guerra, Sun Tzu, que não podemos subestimar o inimigo. O inimigo das nossas almas está ao derredor, debaixo dos nossos narizes, tentando nos enganar. O inimigo das nossas almas está aí, tentando nos fazer crer que ele não está aí, que ele não está agindo. O inimigo das nossas almas está aí, Satanás está aí, tentando nos desacreditar, tentando fazer com que não acreditemos em nós mesmos e que os outros também não acreditem em nós. Não subestime o inimigo, ele existe. Não subestime as estratégias do inimigo, ele existe. Você não o conhece tão bem, mas ele te conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem. Ele nos estuda. Então, tome cuidado e faça o que Paulo diz. Revista-se da armadura de Deus. E assim, nós poderemos resistir ao diabo no dia mau. Precisamos permanecer inabaláveis. E é só com Cristo que conseguimos fazer isso. Então, que possamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Que revestidos da armadura de Cristo, possamos vencer Satanás. Que possamos buscar na palavra para conhecer as estratégias do nosso inimigo e vencermos as ciladas que o diabo levanta, as ciladas que o diabo arma contra nós. Não subestime o inimigo. Ele existe. E a maior estratégia dele é fazer você pensar que ele não existe. Fazer você pensar que ele não está agindo. Ele está. Não são as pessoas ao seu redor os seus inimigos. Elas, às vezes, até são usadas pelo inimigo
mas o nosso grande inimigo é o diabo. Muito cuidado, não subestime o inimigo. Você precisa conhecer a você mesmo. Para isso, você precisa da palavra de Deus, do agir do Espírito Santo. Você precisa conhecer o inimigo e para isso, você precisa da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e que vençamos essa guerra. Que diferente daquilo que os Estados Unidos experimentaram no Vietnã do Norte, possamos vencer esta guerra em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos adverte e nos traz à lembrança o fato de que temos um inimigo feroz, um inimigo voraz, um inimigo astuto que é Satanás. Mas muito obrigado porque o Senhor nos traz a certeza de que, revestidos da armadura de Cristo, podemos vencer. Revestidos da armadura espiritual, podemos vencer. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos leva a nos conhecermos, nos mostra que somos pecadores, dados ao pecado, mas que Cristo transforma essa natureza. E muito obrigado, porque o Senhor nos leva a conhecer o ardiloso Satanás, Beelzebul, a antiga serpente que está aí tentando nos tragar. Que o Senhor nos faça vitoriosos sobre o nosso inimigo e que nunca o subestimemos, mas confiados em Cristo, que possamos vencê-lo em nome de Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.